Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Wanderson Rocha, eu sou professor titular de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da USP, sou também diretor-presidente da Fundação ProSangue e fui convidado para falar um pouco sobre terapia gênica para doença falciforme, e eu contei aqui com a ajuda do Felipe, que é um doutorando meu do LIN31, que é o Laboratório de Investigação Médica, no qual estamos voltados para as pesquisas em terapia celular e terapia gênica da USP. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Como nós todos sabemos, a doença falciforme, ela tem uma prevalência no Brasil muito grande, principalmente em alguns estados, e aí eu destaco principalmente o estado da Bahia, no qual a doença falciforme está presente em 1 para cada 650 pessoas, e com o traço falciforme 1 a cada 17. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, no Brasil, registrou em torno aí de 1.080 casos por ano da doença falciforme entre 2014 e 2020, com uma incidência de 3,78 a cada 10 mil nascidos vivos, e a gente estima que no Brasil temos aproximadamente mais de 50 mil pacientes portadores de anemia falciforme, e, é claro, toda a importância dessa doença para a hemorrede e para os hemocentros do Brasil. O que é a doença falciforme? Como todos nós sabemos, é a substituição. Ela aparece, uma doença monogênica, aparece após a substituição de um único nucleotídeo no gene da beta-globina, que resulta na formação da hemoglobina S, e a anemia falciforme, então, é a forma homozigota e mais grave da doença falciforme. Então, como vocês podem ver, na formação da hemoglobina A, existe uma mutação que no DNA da forma selvagem, e a substituição do T por um A, fazendo com que, então, a gente tenha uma hemoglobina que vai levar a uma polimerização da hemoglobina S, uma falcização das hemácias, levando a hemólise, a vasoclusão, e atualmente nós todos sabemos que a anemia falciforme é considerada uma doença inflamatória crônica, já que existem várias citocinas aumentadas nesses pacientes, e com vários marcadores biológicos de uma doença crônica. Pois bem, quais são os tratamentos disponíveis atualmente? A hidroxiureia. E por que a hidroxiureia? A hidroxiureia se mostrou muito eficaz na diminuição das crises vasoclusivas e também na diminuição das transfusões. Nada mais é do que uma tentativa de aumentar a produção de hemoglobina F, e não se sabe muito bem esse mecanismo. Então, geralmente, começamos hidroxiureia até 30 miligramas por quilo dia nesses pacientes, começando numa idade aí após 2 anos de idade. Também, muito importante, as transfusões de sangue, aqueles regimes de hipertransfusão em pacientes que têm indicações, como, por exemplo, pacientes com acometimento neurológico, a quelação do ferro, claro, para evitar nas transfusões uma sobrecarga de ferro, profilaxia com antibióticos, vacinas, hidratação, isso tudo deve ser muito bem discutido nos pacientes com anemia falciforme. Porém, como terapia curativa, nós temos somente o transplante de medula óssea com doador HLA idêntico, então, geralmente, irmãos na família, e mais atualmente eu vou falar um pouquinho do transplante haploidêntico, que tem se mostrado resultados interessantes. E uma outra possibilidade, claro, a terapia gênica, porém um pouco ainda distante do nosso dia a dia no Brasil. Por que o tratamento do transplante é limitado? Primeiro, a escassez de doadores HLA idênticos disponíveis, a escassez de doadores não aparentados compatíveis, e nós fizemos um estudo mostrando que no Redome, em torno somente de 6% dos pacientes com anemia falciforme possuem um doador 10 em 10, então é muito difícil encontrarmos doadores, além do que, dentro da legislação brasileira, não se pode pesquisar doadores não aparentados em pacientes de anemia falciforme. É claro que isso é um problema, mas atualmente, né, como eu disse, existem melhorias no transplante haploidêntico que
permite, então, estender esse tipo de transplante de medula óssea para doadores 50% compatíveis com o paciente. Então, a terapia gênica, ela é realizada como? Tanto pela adição gênica, como pela modificação gênica, porém, ainda continua sendo um transplante autólogo. E isso pode se tornar, né, dependendo do acesso a isso, pode se tornar uma cura para os pacientes, tanto com anemia falciforme, mas também com talassemia, eliminando dessa forma essas limitações maiores aí do transplante alogênico. E nós sabemos, devido a GVHD, que é a doença do enxerto contra hospedeiro, devido às complicações a longo prazo, são muitas, né? Então, a terapia gênica vai permitir que possamos passar esses limites aí do transplante alogênico. E como que a gente faz essa terapia gênica? Tem estratégias de tratamento. Então, nós publicamos ano passado um artigo com o Felipe, justamente, indo no registro do Clinical Trials, na plataforma do Clinical Trials, e detectamos em torno de 23 estudos clínicos focando na terapia gênica para anemia falciforme. 6 desses estudos a estratégia era de adicionar, através da terapia gênica, uma beta-globina terapêutica. Em 15 deles, a maioria, você vai induzir que as células-tronco produzam mais hemoglobina fetal, com isso diminuindo a clínica da anemia falciforme, e em 2 casos você vai corrigir diretamente a mutação que eu mostrei anteriormente. E como que se faz isso? Existem 3 possíveis metodologias. Em 8 desses ensaios clínicos, era a adição de um gene. Você vai adicionar à célula-tronco hematopoética um gene, que vai ser uma hemoglobina terapêutica, por exemplo. Em 13 casos, você vai editar o gene, a gente vai mostrar os exemplos disso e para vocês entenderem. E em 2 casos, você vai fazer uma regulação pós-transcripcional com o que a gente chama uma molécula de RNA artificial. Pois bem, então, neste trabalho, nós mostramos, então, que você tem estratégias de tratamento, que você vai transferir uma metaglobina, você vai induzir a hemoglobina fetal, ou você vai corrigir a mutação. A técnica pode ser adição gênica associada com a molécula de RNA, a edição gênica e somente a molécula de RNA, fazendo com que a gente tenha um alvo, como, por exemplo, uma beta-globina terapêutica, como essa beta-T87Q globina, ou um aumento do BCL11A, que vai produzir mais hemoglobina fetal. Então, em relação à adição de gene, como que se faz isso? A gente vai introduzir dentro das células-tronco hematopoéticas, então se retira dos pacientes as células CD34 através do estímulo com perixaflor. Então vamos introduzir o gene da beta-globina terapêutica, que nesse caso aí o exemplo é essa lentiglobina que eu citei. Ou você vai modificar e introduzir o gene da alfa-globina, ou você vai ter o gene da beta-globina selvagem. Então, mais recentemente, quer dizer, há 2 anos atrás, foi publicado a utilização da beta-globina terapêutica pela companhia Bluebird, no qual foi publicado, então, no New England Journal of Medicine, os resultados deste trabalho. O que se viu é que, como eu disse, a terapia gênica, ela está baseada no transplante autólogo, então foram coletados em 43 pacientes as células CD34 e 35 foram tratados com um follow-up de pelo menos 6 meses nessa publicação, e como vocês podem ver, a hemoglobina
terapêutica foi responsável, após 3 meses do transplante, né, dessas células tronco modificadas, em torno de 43 a 47 a 53% dessa hemoglobina terapêutica está presente nesses pacientes, mostrando que existe a possibilidade de um controle da doença somente com o aumento da hemoglobina terapêutica, que é essa hemoglobina AT87Q, a lentiglobina, nesses pacientes. Então, aqui, só para mostrar mais uma vez que você introduziu a célula, essa globina, essa lentiglobina nas células tronco hematopoéticas, esses pacientes vão manter a expressão dessa proteína, da hemoglobina, e vai, é claro, evitar que esses pacientes tenham manifestações clínicas presentes. Então, aqui só para mostrar que essa globina artificial, através da produção das células tronco hematopoéticas pela lentiglobina, ela permanece mesmo muito tempo depois do transplante. E isso traduz, claro, numa melhora ou mesmo desaparecimento de eventos de crises vasoclusivas, como vocês podem ver nesses 35 pacientes tratados. Após a infusão, somente em torno de 3 pacientes ainda tinham crises vasoclusivas um pouco mais esparsas. E a grande maioria dos pacientes, é claro, reverter um quadro clínico com aumento da hemoglobina e diminuição importante das crises vasoclusivas. A outra técnica é a edição gênica, como eu já disse. Essa edição gênica, o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir através do CRISPR, que é a edição do gene, que é o CRISPR-Cas9, e vai fazer com que a gente vai interromper o BCL11A, que, neste caso, vai aumentar a expressão da hemoglobina F. Outra situação também é a geração de mutações da persistência hereditária de hemoglobina fetal, como a gente sabe que é uma alteração genética em que pacientes, é bem interessante, pacientes com hemoglobina com a anemia falciforme, elas não tenham clínicas importantes porque elas têm uma persistência hereditária da hemoglobina fetal. Então, baseado na presença da hemoglobina fetal, neste trabalho aí no qual você vai modificar o enhancer do BCL11A, foi incluído, né, pacientes com talassemia, 44, porém 31 pacientes com a doença falciforme e transplantados com essas células CD34 modificadas. Então, a gente vai focar somente nesses 31 pacientes. Então, vocês podem ver em torno de 4 vezes 10 a 6 células CD34 por quilo foram infundidas. A mediana de pega dos neutrófilos foi de 27 dias, de plaquetas 32, e o follow-up aí desses pacientes em torno aí de 10 meses. Mais uma vez, como vocês podem notar, a presença da hemoglobina fetal começa a aparecer a partir de 1 mês do transplante autólogo, chegando até em torno aí de 2%, até 40%, até 40% da expressão da hemoglobina F nesses pacientes. E isso, é claro, levando a uma diminuição das crises vasoclusivas e aumento da hemoglobina F. O que é interessante é ver que esses pacientes, quando você olha a hemoglobina F, ela persiste em toda a parte celular desses pacientes. Bom, uma outra situação, como eu disse, é a correção da mutação da anemia falciforme através da regulação pós-transcripcional com short hairpin. O que é esse short hairpin? Nada mais é que uma molécula de RNA artificial utilizada para silenciar a expressão do gene-alvo.
via da interferência de RNA. A expressão do short hairpin nas células é normalmente realizada pela entrega de plasmídeos através de vetores virais ou bacterianos, e a expressão do short hairpin é um mediador vantajoso do RNAi, pois possui uma taxa relativamente baixa de degradação e renovação. Então, você vai introduzir essa molécula através da terapia gênica. E o foco nisto, né, é para, mais uma vez, o enhancer do BCL11A para aumentar a hemoglobina F. Então, foram incluídos neste trabalho, mais uma vez, no New England, 6 pacientes com short hairpin para fazer um enhancer do BCL11A, com que haja um aumento da hemoglobina F. Então, vocês podem ver que a hemoglobina F, quando você vai dosar a hemoglobina F, ela está presente aí em torno aí, de 20% a 40% desses pacientes possuem aumento da hemoglobina F, e isso mostrando tanto o aumento da hemoglobina quanto a diminuição da necessidade de transfusão. A pega do transplante ocorreu na maioria dos pacientes, e é claro que vocês podem ver que somente desses 6 pacientes, somente um manteve um pouco de transfusão logo após, porém, após 6 meses, já não existia mais a necessidade transfusional. Com esses trabalhos, então, o FDA aprova, no final do ano passado, o produto celular para a terapia gênica nos pacientes com anemia falciforme, que são 2 produtos atuais, o Casgevy, que é da Vertex, que é o CRISPR, no qual você vai induzir hemoglobina F, com custo por produto de 2,2 milhões de dólares, ou seja, 12,3 milhões de reais. A Bluebird, que você vai introduzir uma hemoglobina terapêutica, é mais caro, com o valor estimado de 3,1 milhões de dólares ou 17 milhões de reais, o que é impossível de ter acesso a isso no Brasil. Quando a gente vai analisar os custos do tratamento, isso é um trabalho que nós fizemos com uma aluna minha de doutorado, estimando o custo dos transplantes e da terapia gênica e também do tratamento clínico padrão. Vocês podem ver no tratamento clínico padrão durante toda a vida do paciente, a gente vai ter aí em torno de R$1.500.000 com valores do SUS. O transplante de medula óssea no Brasil, HLA idêntico, aí em torno de 70 mil, isso comparado com os valores aí dos Estados Unidos, e a terapia gênica, é claro, que somente nos Estados Unidos, em torno aí de 12 a 17 milhões de reais, o que faz com que nós, no Brasil, estamos tentando trazer essa modalidade terapêutica produzida academicamente para a utilização no SUS. Esperamos que esses projetos sejam aprovados. Então, quais são os desafios e os pontos de atenção? Nós temos que aprimorar as técnicas do delivery para que tanto a transfecção a gente consiga entregar para células tronco-hematopoéticas o gene realmente que a gente quer. Ainda podemos citar por pouco tempo os resultados restritos de acompanhamento desses pacientes. É claro que em algumas situações a gente sabe que pacientes desenvolveram a mielodisplasia, então isso tem que ter muito cuidado com a terapia gênica, ter um segmento bem contínuo. Como eu disse, após o tratamento em 2 pacientes foi detectado mielodisplasia, e é claro, o grande problema é o alto custo. Eu termino aqui agradecendo o meu laboratório de investigação médica, que é o LIN 31, e todas as pessoas envolvidas, principalmente o Felipe, que está fazendo doutorado em terapia gênica, testando vetores para a entrega do gene em que estamos interessados. Muito obrigado.